Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 7. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso de número 7. Quem achou, diga amém, por favor. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Leamos do verso 6 ao 7. Por este motivo te lemo, e despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus salvou, te chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Agora vamos para o tema da carneira, por favor. É esse o capítulo 4. Êxodo capítulo 4, no verso de número 12, por favor. Êxodo 4, verso 12, que nos diz assim: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei que hás de falar. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Quem pode ter a mão sobre o seu coração? Jesus querido, te enaltecemos, te louvamos, porque o Senhor nos trouxe aqui no santuário para te ouvir. Pai, fale conosco conforme a tua vontade, através da tua palavra. Alimenta nossa alma e nosso espírito humano, Senhor. Limpa-nos, Pai, através da tua palavra, de tudo aquilo que não procede de ti. Trabalhe em nós por meio da sua palavra. Abra nossa mente através da sua palavra. Limpe-nos, ó Pai, de dentro para fora e de fora para dentro, através da sua palavra. Porque os discípulos, Senhor, o Senhor disse a eles que eles eram limpos pela palavra que o Senhor tinha pregado. Por isso, Senhor, trabalhe em nós, limpa-nos pelo poder da sua palavra e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem pode estar no seu centro, batendo palma, dando glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é gloriosa, ela é tremenda. Nós temos dois livros que retratam momentos distintos. Dois livros que falam sobre personagens que não se conheceram pessoalmente. Timóteo ouviu falar sobre Moisés, porque veio bem depois dele, mas Moisés nunca viu Timóteo. Porém, paramos para prestar atenção em um ponto muito importante. Por quê? Quando lemos o livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa sair. Então sabemos nós que o ponto central do livro é falar sobre Deus removeu o povo de Israel do Egito. Eu vou repetir: Deus removeu o povo de Israel do Egito. Egito, terra de idolatria. Egito, terra de destruição. Egito, terra do pecado. E Deus remove o seu povo dessa terra. Diferente de nós, não. Por quê? Deus nos removeu os nossos pecados, as nossas falhas, transgressões, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória! Abraão foi chamado por Deus
Deus. Isso é lindo demais. Por quê? Porque nele todas as nações, todas as famílias seriam benditas, não por ele, mas o que viria da descendência dele as abençoaria, a saber, Cristo. E aí, Deus vai cumprir a promessa na vida de Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó e Esaú, Jacó vira Israel transformado por Deus, Israel tem filhos, um dos filhos por Deus enviado ao Egito, José. Não vou entrar a história a fundo porque leva tempo. E aí, está lá José, estabelecido por Deus, está lá um dos seus irmãos, junto com ele, eles crescem e o povo de Israel começa a florescer. Só que esse povo virou problemático, porque eles começaram a crescer demais. E um certo faraó olhou aqui e falou: a gente tem que dar um jeito nesse povo, porque se eles crescerem mais, podem se juntar contra inimigos nossos e querer dar um fim a gente. Então o que ele fez? Vamos torná-los os servos. E aí tinha poder para tal missão e o fez. Pensou: já sei, eu vou acabar com os filhos meninos. Todo filho menino tem que morrer. Então ali eu ordem as parteiras: dei o fim dos meninos que nasceram. Elas iam fazer? Não! Porque temiam ao Deus de Israel. Pensaram: não dá para fazer, não tem como, não vou mexer com esse povo, não mexo. E elas disseram, quando o faraó as indagou: por que não fizeram? E elas falaram: faraó, essa mulher é diferente. Quando a gente chegava, estava minha dia nascido, não tinha mais o que fazer, sabe? E assim seguiu. O povo de Deus crescia e o povo do Egito se incomodava. E aí, em dado momento, 2 filhos de Levi, ou melhor, 2 descendentes da tribo de Levi, foram corajosos, porque já na primeira vez Faraó decretou o fim dos filhos. E o que eles foram fazer? O que eles fizeram? Tiveram filho. E era um filho menino. E aqui está a grandeza de Deus, porque Deus sempre nos levará a agir em contramão às determinações do mundo. Sim, Deus sempre nos levará a agir contra as determinações do mundo. E aí, o menino nasceu, foi levado pelo rio num cesto. A filha de Faraó baixou, ele cresceu como filho da filha de Faraó, o príncipe. Só que chegou uma hora em que a vida dele ia mudar drasticamente. Por quê? Ele viu que seus irmãos hebreus serem açoitados e se irritou. E o texto fala, Êxodo capítulo 2, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, pensou: vou dar um fim nesse cara. E assim ele fez. Porém, ele pensou: ninguém viu. Primeiro, Deus viu. Só que mal sabia ele que o crime que ele cometera havia sido vazado. No dia seguinte, foi apartar uma briga de hebreus. E um deles falou: vai tentar matar como fez com o egípcio? Faraó soube e quis matá-lo. E aqui você percebe como Deus está começando a agir na vida de Moisés. Porque o homem tinha tudo. Deus vai começar a tirar tudo dele, para ele reconhecer o verdadeiro tesouro da sua vida. E aí, o homem com medo de morrer vai embora e vai para uma terra chamada Midian. E lá ele ajuda filhas de um certo sacerdote do Senhor. E fica ali 40 anos. Se casou com uma das filhas, teve filhos. Só que um dia a sua vida mudou drasticamente. Um dia a sua vida mudou de uma maneira impressionante. E que dia foi esse? Estava ele pastoreando, estava ele trabalhando, porque Deus vai ajudar, estava ele exercendo sua função. E aí ele começa a olhar assim, um negócio que chama a atenção. E o negócio cativa a atenção dele porque é muito incomum. Ele viu uma sarça que ardia em fogo. Mas tinha uma coisa interessante na sarça. E qual era? A sarça não era consumida pelo fogo. Oh, meu Deus. Não entendi. A sarça estava lá pegando fogo. Mas o fogo não acabava com a sarça. O fogo não acabava com a sarça.
nova vida. Nos dá nova vida. Nos dá nova vida. Timóteo conheceu essa graça através de Cristo. Foi criado por vó crente, mãe crente. E o que Deus fez? Agora está na hora de trabalhar para mim. Irmãos, sabe o que eu acho lindo na graça? É isso aqui. Jesus veio por mim e por você pagar o nosso preço. Nós, um bando de pecadores, nós, um bando de seres errantes, nós, seres que não prestamos, nós, seres ruins. Irmão, está pegando pesado, ou não? Estou sendo gentil ainda, quer saber por quê? Tá bom. Romanos 3:23. Todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não foi só o irmão João, não. Não foi só o irmão aí, não. Todo mundo pecou. Todo mundo é distante de Deus por culpa própria. Aleluia. Por isso, não havia um justo sequer. Por isso, não é justo sequer, se não for pelo sangue de Cristo. Por isso, não há ser humano que possa pisar no céu, a não ser pela graça de Cristo. Porque eu e você não temos poder para nos salvar, mas Ele veio para remover sobre nós a sentença. Por isso Colossenses fala que Ele rasgou a cédula, travou na cruz, a cédula da nossa condenação. A sentença contra a humanidade me cravou na cruz. E hoje, quando eu me entrego a Ele, eu vivo esta salvação. Eu vivo a transformação que só Ele pode fornecer. Moisés viveu uma mudança. E Hebreus 11 fala uma coisa que me cativa muito, que é a seguinte: Moisés renunciou o título de filho da filha do faraó, a grosso modo príncipe do Egito, pela desonra ou pelo vitupério de Cristo. Ele preferiu sofrer com o povo, debaixo da graça de Cristo, servindo a Deus, do que para viver os prazeres mundanos do Egito. Ele preferiu sofrer a perseguição por seu servir, que o povo sofreu, mas tendo a presença de Deus, do que estar gozando dos prazeres que o cargo egípcio dele poderia fornecer. Porque a graça, quando ela entra, e aqui a gente começa a entender o conceito de salvação pela graça. Porque quando a graça entra na minha vida, ela muda a minha mentalidade. Ela me faz saber de fato que eu devo priorizar. Quando a graça entra na minha vida, ela me faz entender o que é de fato importante. Ela me ensina a renunciar àquilo que é momentâneo, àquilo que é carnal, para me aproximar do que é espiritual. Me ensina, meu irmão, do que é profano, para me inclinar ao que é santo. A graça, ela realiza uma transformação de caráter, porque ela me faz olhar para Cristo e ver que o inocente pagou a minha culpa para me resgatar. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que entender um ponto muito importante. Jesus é Deus, certo? Sendo Ele Deus, Ele veio a esta terra como homem. Ele sentiu fome como sentimos, bebeu água como bebemos, comeu como comemos. E tudo isso para quê? 33 anos de vida justa e reta, para poder chegar à cruz e carregar sobre si todo o nosso pecado. Se por um homem o pecado entrou, só por um outro homem sem pecado, o pecado poderia ser removido. Aí vem Jesus. Mas não porque Jesus. Tu acha que Abraão já pecou? Pecou. Isaac também pecou. Moisés também pecou. Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, também pecou. Salomão pecou também. Isaías, o profeta, também era pecador. Tu acredita? Já sei, Elias, o homem nem morreu, mas também era pecador. Então quem poderia? Só aquele que não tem pecado poderia morrer para resgatar aqueles que estavam presos debaixo do pecado. Oh, Deus! Quando a gente olha para Israel no Egito, a gente traz,
nasce naturalmente pecador. Nasce naturalmente, infelizmente, condenado ao inferno. Mas quando Cristo vem com a sua graça, Ele está vindo com a graça levar à vida o quê? A possibilidade de céu. Quando Cristo vem até a humanidade para nos resgatar, Ele está fazendo aquilo que Adão não fez. O que? Ele está fazendo aquilo que ele está trazendo de volta, aquilo que Adão outrora perdeu, o acesso à presença de Deus. Por isso, Hebreus 4 fala uma coisa interessante, o que? Chegai-vos, pois, com confiança, meu Deus, diante do trono da graça. Ei! Você não está entendendo? Eu e você somos pecadores, mas quando nos entregamos a Cristo, o sangue dele nos purifica de todo pecado e nos faz justos, e por conta da justiça dele, oh meu Deus, eu posso chegar perante o Pai em oração com confiança, porque uma vez Cristo me resgatou para a glória de Deus Pai. Só que ainda não ponto. A graça me salva, e essa mesma graça também é um canal de Deus para a capacitação. Moisés conheceu a Deus. E o que Deus fez? Eu tenho trabalho para você. Timóteo conheceu a Deus. E o que ele fez? Eu tenho trabalho para você. Quando a graça nos salva, Deus nos salva, sim. Mas não para ficarmos quietinhos, mansinhos, bonitinhos, legaisinhos. A graça salva a gente e automaticamente nos alista no exército de Deus. Ou seja, Jesus, quando pega em tudo, nos transforma em soldados. Como é que é? É isso mesmo. Jesus pega eu, pega tu, que não vale nada, só tem valor pelo sangue de Cristo, e faz o quê? Transforma em soldados dele. Isso aqui é muito cativante. Por quê? O ser humano é um pecador. Deus não precisa do ser humano para absolutamente nada. Nada. Deus não precisa da gente para nada, para absolutamente nada. Mas mesmo Ele não precisando, Ele nos quer em Sua presença. E nos quer usar. Isso é interessante, porque necessidade é diferente de vontade. Quando eu tenho uma necessidade, quer dizer que algo me falta. Exemplo, estou com fome, quer dizer que falta eu me alimentar. Estou com sede, me falta beber água. Ah, eu preciso comprar algo, mas não posso, porque eu estou sem dinheiro. Ou seja, me falta dinheiro. Necessidade. Agora, vontade não é necessariamente necessidade. Eu posso ter, mas não querer. Eu posso ter o dinheiro de comprar um rádio e não querer comprar um rádio. Eu posso ter dinheiro, eu posso não estar com fome, mas querer comprar um pão e assar. Não tenho vontade, não é necessidade. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Deus não carece de mim, de você, para nada. Absolutamente nada. Até porque quando o profeta Balaão está na série espiritual, a pessoa comenta para falar com ele. Então já entende aqui que Deus não precisa de para nada. Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele, na sua misericórdia, mas Ele, no seu amor, nos quer, oh meu Deus, ver livres do pecado e ainda mais capacitados por Ele para compartilhar do amor dele para outros presos debaixo do pecado. Glória. Deus se revela a Moisés para que Moisés compartilhe, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cumpre promessa, o Deus que honra a sua palavra, o Deus que socorre os fracos. Deus se revela a Moisés para que ele compartilhe essa verdade ao povo. Ele pergunta assim: Senhor, tem uma coisa. O que é? Eles vão perguntar quem me enviou. Eu vou dizer que foi quem. Já vão perguntar: quem me enviou? O que eu digo? Está resolvido o seu problema. Ah, é. Digo, eu sou. Te enviou. Eu sou. O eu sou. Glória. Porque eu sou. Porque
Ele é tudo. Ele é simplesmente tudo o que o ser humano necessita. Ele é o consolo na angústia. Ele é a força na fraqueza. Ele é a alegria na tristeza. Ele é a renovação na velhice espiritual. Ele é tudo. Absolutamente tudo. Pronto. Israel foi liberto por 40 anos e 40 noites no deserto. O que aconteceu? O povo teve que caçar para comer? Não, o deserto não tem como. Então o que Deus fez? Vamos mandar pão para esse povo. Ah, mas o deserto, a gente tem que ter roupa nova. Como é que a gente consegue fazer? Comprar? Não tem como. Não tem problema não. A roupa de nova não vai apodrecer. Mas espera. O deserto de manhã é muito quente e a noite é muito frio. Se eu não morro de calor, eu morro de frio com certeza. Não tem problema. Vai ter coluna de fogo no frio à noite para te aquecer e vai ter uma nuvem para impedir o sol de te matar. Israel não padeceu. Por quê? Estavam na presença daquele que supria todas as suas necessidades. Ele é tudo o que precisamos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nas batalhas ele é o Senhor dos exércitos. Na doença ele é o Senhor que cura. Durante a injustiça ele é o Senhor que é a nossa justiça e guerreia por nós. Ele é a nossa bandeira. É o nome que carregamos e propagamos. Ele é o nosso tudo. Ele é Deus. E esse Deus se revelou a Moisés. E esse mesmo Deus se revelou a Timóteo pelo sangue de Cristo. Timóteo e Moisés são diferentes? Não necessariamente. Moisés foi separado por Deus para ser instrumento dele, para libertar o Cristo. Timóteo foi um instrumento de Deus, segundo historiadores, para cuidar da igreja em Éfeso. Mas perceba uma coisa em Moisés. Deus o convidou a servir. Deus chamou ser um instrumento. Deus falou com ele. E o que ele começou a fazer? Senhor, é tremendo o que o senhor está falando, né? Mas assim, Deus, eu vou chegar lá, o povo não vai acreditar em mim, bem? Não, não tem problema. Está vendo essa vara na sua mão? O cajado? Sim, senhor. Joga no chão. Joga no chão, tá bom. Jogou. Deus transformou o cajado em uma serpente. Você tem noção do que Deus fez? Deus pegou um objeto inanimado, vocês viram com vida, e transformou num ser que tem vida. Isso aqui é para espantar. E o que mais? Senhor, é tremendo. Tá bom, calma, tem mais. Pega a sua mão. Sim, né, mão? Coloca agora dentro do seu peito. Tá bom. Tá aqui, tira. A mão do homem estava completamente leprosa. Agora coloca a mão de novo. Tá bom, Senhor. Tira. Tirei, Senhor. A mão completamente curada. E tem mais. Moisés não aceitou ainda muito bem o chamado. Porque a gente tem dificuldade de aceitar a voz de Deus. Moisés chegou e falou assim: Senhor, tem só um problema. E Moisés procurando o que falar. Só tem um problema. Qual é o problema? Deus sabe de que obviamente. E aí Moisés começou a relatar o problema. E eu não sei falar muito bem. Sou muito pesado de língua. Eu não sou eloquente. Não sou hábil nas palavras. E Deus olhou para ele. Deus olhou, eu tenho que imaginar isso, porque esse texto é muito tremendo. Mas o que Deus dá de resposta? Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Ah, meu Deus! Irmãos, o que estava acontecendo ali? O barro querendo dizer para o Criador: Senhor, eu não posso porque eu não sou bom. Eu não posso porque eu sou ruim. E Deus falou: quem criou a boca do homem não fui eu? Você acha que eu não sei que material que eu trabalho? Eu criei material. Oh, meu Deus! Deus sabe as nossas imperfeições. É por isso que a graça de Deus é muito linda. Porque Deus sabe as nossas imperfeições, sabe nossas capacidades, sabe nossas incapacidades, sabe também nossos erros. Mas a prova que Ele nos ama é que Ele enviou Cristo para nos resgatar e nos transformar em seus servos, para andarmos com Ele e sermos dele na vida. Isso é uma realidade inquestionável. Não tem como fugir disso. Você
só poderá ter um de dois senhores. Eu vou repetir. Na vida, você não tem como fugir disso. Você só vai poder ter um de dois senhores. Como assim, Francisco? Que loucura é essa? Não é não. Romano 6 lembra disso. Se eu escolho não ouvir a voz de Deus que me chama, eu escolho ficar debaixo do jugo do pecado. Não tem como fugir disso. Eu não quero servir Jesus, não. Então continua no pecado. Bom, não há discussão. Mas eu quero ouvir Jesus. O Senhor mudou. Por quê? A voz do seu Senhor é aquele que tira o peso do pecado e põe sobre você o fardo dele que é leve. Não tem como fugir. Oh Deus, me dê graça. Se eu escolho não servir Jesus, se eu escolho não atender o chamado de Deus, e aqui já falo no campo ministerial, eu estou debaixo do pecado. E aí acontece o seguinte: Jesus é meu Senhor nesses casos. Eu imaginei que o negócio era muito mais sério. Agora, quando eu decido por Cristo, eu decido renunciar ao pecado. Moisés renunciou o título de filho da filha de Faraó. Para quê? Para viver com o povo de Deus, debaixo da graça de Deus. Mas, irmão, o povo foi perseguido, entrou em guerra, não tem problema. Por quê? A presença de Deus estava no meio do povo. Antes, em guerra, ter a graça de Cristo, do que na, abre aspas, bonança, fecha aspas, e preso no pecado. Por quê? O inferno só decide se levantar contra aquele que me incomoda. E o ser humano só incomoda o inferno quando esse decide por Cristo. Se eu decido continuar as minhas velhas práticas, o inferno não se preocupa com a minha existência. Agora, com aquele irmão, com aquela irmã de oração, que decide negar o mundo, as tentações até batem na porta todo dia, mas ele fala: não, porque eu quero Jesus. A esses, o inferno quer se, contra esses, o inferno sim quer se levantar para tentar ofuscar o chamado de Deus. Contra esses, de fato, o inferno quer se levantar para impedir a obra de Deus. A igreja de Deus, só você em Atos dos Apóstolos, lê também as cartas dos apóstolos, veremos isso como as historiadores dirão. O que acontecia com os crentes? Eram perseguidos. Marcos de Estevão era diácono, cheio de Deus e de fé. Deus usava na pregação operar sinais e prodígios. O que aconteceu com o homem? Foi levado para interrogatório. Por quê? Falava de Jesus. O povo levou para interrogatório, uma coisa diferente nele. O rosto dele começava a brilhar de uma forma, como se fosse um anjo. E o povo não entendia nada. E sabe o que é mais lindo? Contra as acusações, ele se defendia usando o próprio Antigo Testamento. Aleluia. E aí, o decidiram levar para um certo campo. Para quê? Para apedrejá-lo. Antes do cenário do apedrejamento. Ele está lá no campo em que seria executado, porque aquilo foi uma execução. Ele olha para o alto. E uma coisa inédita acontece. Quando lemos a palavra, somos acostumados a ver o quê? Deus manda o anjo e repreender o ataque. Deus dá o livramento, dá o escape. Só que Deus agiu nesse texto de uma maneira diferente. Deus não desceu para dar o escape como estamos acostumados, escape físico. Não. Deus não tirou ele dali e levou para outro lugar. Não na terra. Deus fez algo diferente. Muito diferente. E aqui a gente vê a lindeza da graça. Por quê? Está lá ele. Está lá prestes a ser apedrejado. Imagina a gente de tudo quanto é lado com uma pedra na mão para atracar no homem. E tinha um certo Saulo de Tarso que estava segurando as capas desses homens. Estevão está lá. Ele começa a contemplar algo fora do comum. Ele olha para o céu e de repente ele vê o céu se abrindo. De repente ele está vendo a glória de Deus. Porque se ele
seguisse o pai na sua plenitude, eu não suportaria. E à sua direita veio o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Oh, meu Deus! E ali os homens começam a tacar as pedras contra ele. E ele fala o seguinte: Senhor Jesus, perdoa ele, Senhor. Eu não estou sabendo o que estão fazendo, não. E o homem suspira. Se vai. Sabe o que aconteceu ali? E aquilo me encanta. Estevão, movido pela graça, vivia em função da graça. E chegou uma hora que o Deus da graça decidiu no seu trono. Está na hora dele vir para casa. E a visão, a grosso modo, era isso que queria dizer. Estevão, trabalhou até aqui, frutificou na graça que recebeu, deu lugar aos dons que Deus recebeu. Está na hora de descansar de verdade. Vem para casa. Meu Deus do céu. Vem para casa. E por que está isso? Perceba os levantes que Estevão encarou. Perceba, no decorrer da palavra, os levantes que a igreja encarou. Mas nunca parou. E Deus honrou, dando a coroa da vida. O inferno se levanta a partir do momento que nos colocamos em posição de servir a Deus. Timóteo, jovem, agora eu falo de Timóteo. Foi separado por Deus do ministério? Foi. Era filho negro de crer? Era. E era um homem de fé não fingida. Paulo faz questão de testificar isso. E é um ponto importante. Ele fala que se lembrava da sua fé não fingida. E esse menino agora recebeu uma responsabilidade. Segundo historiadores, ele cuidou da igreja em Éfeso. Ou seja, ele era dirigente de congregação. E ele recebeu o dom do próprio Deus, que usou a vida de Paulo para tal coisa. Tanto que Paulo vai orientar: desperta o dom de Deus que há em ti. Deus nos dá a graça e nos capacita para servir. Mas a partir do momento que Ele nos dá essa graça, que Ele nos resgata, Ele nos torna seus soldados. A primeira e a segunda carta de Timóteo são orientações de como o ministro de Deus deve ser, mas também são um estímulo de como um soldado deve viver. 1 Timóteo 6,12: milita o quê? A boa ministra da fé. 2 Timóteo 2,3, 2,1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Verso 3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Deus nos chama para sermos seus soldados e para não nos envergonhar do seu testemunho. Cristo padeceu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Tanto que no verso 7 vai dizer que Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Ele não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Para quê? Para seguirmos firmes com a caminhada que Deus preparou para cada um de nós. Por quê? A partir do momento que eu decido por Cristo, o inferno se levantará contra mim de diversas formas. E eu não falo assim, o bichão ruim, chegar com um tridente vermelho, com chifre, caldinha, e falar: eu sou o cão. Não! Vai vir com coisa que te agrada, mas que desagrada a Deus. Com coisa que tu sabe que desagrada a Deus, mas te agrada. Aí nessa hora a gente glorifica a Deus. Por quê? Levantamos a mão no culto da glória. Glória a Deus é o certo. Mas não é só aqui que nós damos glória a Deus. Nós também damos glória a Deus. Quando a tentação bate a nossa porta, nós dizemos: não. Por que não? Cara, Jesus. Ali estamos glorificando a Deus. Ali somos um povo que é honra, glória e louvor para Jeová. Irmão, o inferno virá de diversas formas para tentar nos abater, nos tirar da graça que Deus deu. E por quê? Qual é a recompensa final do povo de Deus? Qual é a recompensa final daquele que serve a Cristo? Qual é? Paulo
dizer um negócio que eu acho lindo. E era a segunda carta de Timóteo também. Porque a segunda carta de Timóteo é uma carta de despedida. No capítulo 4, Paulo vai começar a dizer: Timóteo, prega a palavra a tempo fora de tempo. Não importa quem seja, prega! Verso 6. Timóteo, o Senhor me revela que está chegando o meu tempo. Está chegando a minha hora, Timóteo. Está chegando o momento. E Deus revelava isso a Paulo. Só que eu não consigo ver um homem depressivo escrevendo isso. Eu não consigo ver um homem angustiado. Eu não consigo. E se ele estiver chorando, seria alegria. Porque ele fala no verso 7 o seguinte: Timóteo, oi! É uma coisa para te dizer. Diga! Combati o bom combate. Timóteo, tem mais uma coisa. O quê? Acabei a carreira. Timóteo, outra coisa, nunca mais! E o melhor de tudo isso, eu guardei a fé. Pela graça que uma vez resgatou Paulo, ele foi guerreiro, foi combatente e a fé guardou. Lembra de Estevão, citado agora há pouco? Aquele que morreu apedrejado? Muitos homens lançaram a pedra sobre ele, mas tinha um sistema de proteção que estava segurando as capas desses homens. Quem era esse homem? Este que escreveu a Timóteo. Meu Deus! Ele que escreveu a Timóteo segurou as capas daqueles que mataram o homem de Deus. O que aconteceu? Este homem, enrijecido pela religião, foi alcançado pela graça que perdoa e dela se tornou instrumento para falar de Jesus. Está lá Saulo. Eu preciso falar. Está lá Saulo. Saulo ia prender uma penca de crente. Conseguiu a carta da autoridade da época para tal coisa. Estava todo orgulhoso. Vou prender gente hoje de verdade. É hoje que o negócio vai ficar doido. É hoje. Só queria te falar no céu vendo tudo. É hoje não. A verdade é hoje sim, mas não porque tu quer, porque eu quero. E aí, está lá Saulo com os soldados. O que aconteceu? Ele viu uma luz. Sabe o sol do meio-dia? Imagina isso. Uma luz como o sol do meio-dia perto dele. E ele cai. Aleluia. Ele cai. Porque a glória de Deus não exalta o homem. Ela derruba o ego do homem. Aleluia. A glória de Deus não fala, você é legal, você é pobre como é. Não, tu é ruim, se tu derra. Isaías é prova disso. Voltando a Saulo. Está lá Saulo, caído e prostrado. E uma voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E era um homem enrijecido, era um homem duro de coração, um homem que prende a gente sem temer nada de ninguém. Ele fala o seguinte: Senhor, quem és tu para que eu persiga? Era um homem duro de coração, mas agora ele chama a voz de Jesus de Senhor, Senhor, quem és tu para que eu persiga? Aleluia. Aí vem Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória. Aleluia. O que o Senhor quer que eu faça? Vai para uma rua chamada direita, fica na casa do justo. Olha lá. Ele foi 3 dias e 3 noites, sem poder ver, porque Jesus envolveu sua visão naquele momento. Sem comer nem beber nada, apenas orando. Aleluia. Mal se convertendo, estava até orando e chorando. E aí, Deus lhe deu uma visão espiritual de que um homem temente a Cristo viria, oraria por ele e seria curado e cheio do Espírito Santo do Senhor. Está lá esse homem dormindo no momento. Jesus chega lá no canto e fala: Ananias! O homem acorda de prontidão como um bom soldado. Eis-me aqui, Senhor! E agora a gente vai dar a missão para ele. Ananias já pronto: pode falar, Senhor! Eu quero que você vá para uma rua chamada direita e olhe para um certo Saulo de Tarso. Eu não sei se ele se arrumava na hora, se colocava a sua capa, não sei o que ele fazia. Mas quando ele ouviu o nome Saulo de Tarso, ele parou. Como é que é, Jesus? Você vai orar por um Saulo de Tarso. Senhor, não me leve a mal, porque o Senhor é o Senhor, eu não sou nada. Não me leve a mal. Tem certeza? Porque eu me falava que esse homem fez o seu povo em Jerusalém. Jesus olhou para Ananias, lá à direita do pai, e falou: é verdade. Mas este é um vaso escolhido para mim, para anunciar o meu nome aos gentios. É ele que acabou.
O homem chegou na casa, Saulo esperado. Quando informaram a Saulo, ei, pode vir aí, vem entrar. O homem entrou e falou, irmão Saulo, ficou até bem, chamou já de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no deserto, me mandou aqui para orar por você e para você ser cheio do Espírito Santo. O homem pôs as mãos sobre Saulo e o antigo sanguinário não só se converteu, mas foi cheio do Espírito de Deus. E Deus o capacitou para ser um dos maiores plantadores de igreja do Novo Testamento. Igreja em Corinto, Deus usou Paulo para plantar. Igreja em Galácia, irmãos Gálatas, Deus usou Paulo para plantar. Tem uma tal cidade de igreja chamada Colossos, que tem uns irmãos que têm um nome de Colossenses. Pois é, Deus usou Paulo para plantar aquela igreja também. Tem uma outra cidade de igreja, uma tal de Filipos, e lá para os Filipenses. Pois é, Deus usou Paulo para poder plantar aquela igreja também. Peraí, tem uma tal de Tessalônica, onde tem os irmãos tessalonicenses. Pois é, não é que Deus usou Paulo para plantar aquele lugar também? Pois é. A graça, ela pergunta e te torna útil para o Senhor da graça. Amém? Aleluia. Fique em pé, por favor. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, trabalhe em cada coração, ó Pai. Que o Senhor trabalhe em cada mente. Tire todo motivo de desligamento da sua mente, ó Pai, e do coração. E o conecte a Ti. Que nós não fujamos, ó Pai, da Tua voz, nem do Teu querer. Em nome de Jesus. Amém?